A mesa acha-se composta pelas seguintes autoridades: Orlando Pessutti, nosso digno homenageado; Mário Pereira, ex-governador, primeiro vice-presidente do PRO Paraná; o vereador ex-vereador Paulo Salamuni, autor da lei que concede o título de cidadão honorário de Curitiba ao senhor Orlando Pessutti; Rogério Carboni, secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família; o vereador jornalista Márcio Barros; o Marcos Dumakoski, presidente do Movimento PRO Paraná; o vereador Bruno Pessutti e também o vereador Mauro Bobato. Uma das maiores honras nesses 6 anos que eu estou de mandato, 7 anos, foi quando meu amigo, antes de vereador, meu amigo Bruno Pessutti me convidou para ser o autor da proposição, porque ele é tão correto que ele achou melhor, não, por ser filho do Pessutti, não vou fazer eu o pedido da sessão solene. Isso é só uma marca que a família Pessutti é como pessoas e como atuação. Então, Bruno, só dizer muito obrigado. Como eu tenho 6, 7 anos de vida pública, eu sei que aquele teatro tem 50, eu acho que vai ocupar um pouco mais de tempo, Vossa Excelência. Mas queria saudar o presidente Tito, Marcos Dumakoski, Carboni, o nosso querido governador, sempre governador Mário Pereira, presidente Tito, Orlando Pessutti, nosso governador aqui, nosso digno homenageado, e pela importância do Paulo Salamuni, mais um acerto teu, Vossa Excelência, Paulo. E meus companheiros vereadores, o Márcio, o Bruno, o Rodrigo está aqui, o Erivelto, sempre vereadores Mário Celso, César Celeno, que teve a oportunidade de trocar ideias de como é a vida pública. Não vou me estender, eu não fiz discurso mesmo, falei, comentei brincando, porque era só para fazer uma abertura, mas eu tenho que me permitir a fazer essa palavra de gratidão da oportunidade do colono lá do Pará vir aqui conhecer a história do governador Orlando Pessutti e aprender muito com o seu filho. Vossa Excelência tem uma família linda, então aqui saúdo, em nome do Moisés, saúdo toda a família do Pessutti e todos que estão aqui como amigos, os nossos ouvintes na internet, nas redes sociais, e eu acredito que cada um que está aqui, até porque tem ligação com a família Pessutti, tem uma contribuição muito grande. A cidade de Curitiba, mas principalmente a cidade do Paraná. Orgulho, Bruno, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Governador, não tem palavras que eu consiga dizer do prazer que é conversar com Vossa Excelência e tentar entender um pouco, e a gente vai forçar o Moisés que ele faça esse livro, porque a gente tem que aproveitar as oportunidades de entender como foi a evolução do Paraná, o que é esse estado hoje, e tem dedo da família Pessutti, ninguém faz nada sozinho, mas pela índole, ninguém fica tanto tempo na vida pública com essa história e com esse carinho que a gente sente por ele. Tenho uma amizade enorme pelo meu pai, mas por isso eu me permito brincar e sempre tive essa liberdade e ele também com a gente. Parabéns, Paulo, pela iniciativa. Bruno, obrigado pela amizade e carinho. Sejam bem-vindos e que seja proveitoso escutar Paulo Salamuni e Orlando Pessutti falando aqui. Ouvimos o propositor desta homenagem, o vereador Mauro Bobato. Agora vamos ouvir o ex-vereador Paulo Salamuni, autor da lei que concedeu o título de cidadão honorário de Curitiba ao senhor Orlando Pessutti. Com a palavra, Excelência, Paulo Salamuni. Como sempre, ocupou Vossa Excelência. A minha cordial e fraterna saudação a cada um e a todos, minhas concidadãs, meus concidadãos curitibanos. Ilustre colega camarista Tito Zenglin, que preside esta sessão, prezado Orlando Pessutti, nosso digno homenageado. Eu já volto na pessoa de Vossa Excelência, governador Mário Pereira, uma alegria. Eu vejo esta mesa aqui, Mário Celso, e a gente tem uma volta aqui na história do túnel do tempo. Parece que eu me vejo lá numa reunião da juventude do MDB e depois do PMDB. Lá nós todos
começamos assim, foi o nosso ponto de partida. Então, eu vejo, por exemplo, o secretário Rogério Carbone, o companheiro de juventude, eu vejo aqui o nosso presidente do Movimento Pro Paraná, meu colega Inaciano, do Colégio Medianeira, Marcos Toma Costa. Tive o privilégio de trabalhar com o pai dele, ele já não era mais vereador, mas trabalhava no gabinete do vereador Tito Zequim, e com ele tive grandes ensinamentos aqui. E sempre procurei ouvir os mais velhos. E falando um pouco mais velho, o privilégio, Mário, Celeira, que polícia, nós sermos vereadores com pais, com filhos, com tias, com sobrinhos, e é o caso do vereador Mauro Quadro. Tive o privilégio de ser vereador com seu pai e vê-lo aqui brilhando hoje nesta Câmara Municipal. A minha saudação ao nosso jornalista, vereador Márcio Barros, também estreando o mandato, ao Bruno Pessutti. Eu quero dizer assim, que talvez Orlando Pessutti, a maior das alegrias é quando o filho segue aqueles ensinamentos, segue o caminho, aquela vocação da família. Eu tive o privilégio de ser presidente desta casa com o vereador Bruno Pessutti estreando aqui. E fez um excelente trabalho, com responsabilidade, um vereador legislador, e a cidade ganha com a tua volta aqui. Da mesma forma, eu vejo o Moisés, a família aqui. Isto me remete, Orlando Pessutti, a amizade com a Regina e com o Orlando. Me emociona, porque me lembra muito meu pai e minha mãe, é o Mário e a Marlene. Quantos giros por esse Paraná fora, pregando bem. Vejam os camaristas de ontem aqui, o Mário Celso, ex-presidente desta casa, o privilégio de ser César Celene. Eu vejo os camaristas de hoje, eu vi o Rodrigo Reis aqui, o Erivelto. Estão aqui dois colegas e tal. Então é uma alegria eu voltar a esta tribuna, Bento Munhoz da Rocha, nesse Palácio Rio Branco, de 1896, concebido pelo engenheiro Ernesto Guaita, italiano. Aqui funcionou a Assembleia Legislativa do Paraná e logo depois da Assembleia, que alegria tê-lo aqui, nosso candidato. Funcionou a Assembleia Legislativa, provavelmente seu avô deve ter sido deputado aqui, e posteriormente veio para a Câmara Municipal de Curitiba. Tivemos várias reformas, sempre responsável por uma, e a última delas, grande, eu tive o privilégio, como presidente, de entregar novamente este palácio ao povo da cidade de Curitiba. Prezado, estimado Orlando Pessutti, minhas amigas e amigos, vejo vários aqui. A cidadania honorária de uma cidade é um dos maiores reconhecimentos e prêmios que alguém pode receber. Porque a origem etimológica da palavra política é polis. Polis é relacionamento urbano, é relacionamento humano. A política é eminentemente cidadã. Ela acontece na cidade, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, temos a família. Ninguém mora no Paraná e no Brasil. Nós moramos em uma das 399 cidades. Então, hoje, direto de Califórnia, onde Vossa Excelência nasceu, vai receber uma nova certidão de nascimento aos 70 anos de idade, que serão completados daqui a alguns dias. E o privilégio que eu tive, olha, as senhoras e senhores podem dizer, não, entregar um título como governador, alguma autoridade. De que ano foi esse título? 2004, quase 20 anos. Antes ele era deputado, antes de ser, foi próximo, presidente da Assembleia Legislativa, vice-governador do estado do Paraná,
governador do estado do Paraná, uma folha de serviços prestados ao nosso estado, alguém que é vocacionado na política. E certa feita, pessoal, o meu falecido pai, que era muito seu amigo, quantas reuniões em casa, logo que ele foi eleito reitor, eu estava com ele no Correio Velho, e um professor amigo, aqueles inteligentes, gozadores, gritou para ele do outro lado da rua: magnífico, como está? E o pai pronto respondeu: eu roubei o seu apelido, qual é? Aí o professor disse assim: não, agora o pronome de tratamento do eleitor é magnífico, então eu não estou. Ele disse, o pai responde: o problema é que algumas pessoas, figuras públicas, de tanto serem chamadas de magnífico, acabam acreditando que são e fazem burradas homéricas, porque nós somos tão falíveis como seres humanos, tão cheios de defeitos, com tantos problemas, que se nós deixarmos, essa foi a primeira lição que aprendi com ele, deixarmos que o poder suba a cabeça, nós corremos o risco, pela nossa fragilidade, de sermos esmagados por esse poder. Por isso, sempre que você tem um poder, coloque abaixo dos seus pés, que na medida em que ele cresce, ele te eleva como ser humano. E quando eu faço essa citação, que me emociona, é porque eu vejo a tua vida. Orlando Pessutti sempre foi a mesma pessoa, com os companheiros, com os correligionários, como deputado, como presidente da Assembleia, como cidadão, como presidente do PLDE, a mesma pessoa, do abraço, pessoa vocacionada, Marte, para coisa pública, né, Pancota? Você que tem esse título, que foi otorgado pelo vereador Mário Celso. Então, deste modo, foi muito consciente essa entrega, vereador Tito, e alegria de vê-lo presidindo, que aqui tem uma história do Paraná, neste plenário e aqui. Eu quero dizer, Bruno, que eu fazia tempo que não retornava aqui, mas estou muito emocionado por poder voltar a este plenário, mar de tantas batalhas nossas, de tantas idas e vindas, mas nós todos sempre fizemos com muita paixão pela cidade e a política, porque é de paixão que se faz a vida. Eu quero deixar como uma última homenagem aqui, e que nós falávamos isso, depois o governador também usou, mas ele não fala inteiro. O poeta português Sidônio Muralha, essa é a história da tua vida, da tua família. E o velho Sidônio, que foi um poeta português, que fugiu lá da ditadura de Salazar, morreu aqui em Curitiba, antes da Revolução dos Cravos, sua viúva, até bem pouco tempo, médica aqui, o Sidônio Muralha. Isso é para você, pessoal, porque é a tua história. E diz o velho Sidônio assim: é roteiro de vida, Ricardo Neto, roteiro de vida. Roberto Caramba, até porque ele está com a gravata vermelha e preta. Isso é uma promessa que ele tinha feito. E diz o Sidônio assim: parar não paro, esquecer não esqueço. Se caráter custa caro, pago o preço. Pago, embora seja raro, mas homem e mulher, média 8, não tem avesso, e o peso da pedra ocupada, a força do arremesso. Um rio só se for claro, correr sim, mas sem tropeço. Se tropeçar eu não paro e não mereço, e que ninguém me dê amparo, nem me pergunte se padeço. Não sou nem serei avaro, se caráter custa caro, pago o preço. Quando uma pessoa do teu porte político, da tua estatura moral e pessoal, aceita receber um título de cidadão honorário da cidade, não é Vossa Excelência que está sendo homenageado,
é a cidade que está sendo homenageada, ao senhor aceitar ser um filho de direito de fato da cidade de Curitiba. Então, seja bem-vindo. A família Pessutti, eu desejo sucesso, saúde e que continue trilhando esta trilha bonita, porque o maior exemplo, a família é e continuar sendo a célula máter, a célula fundamental da sociedade. E concluo relembrando nessa história toda nossa da mesa, com os cidadãos que estão aqui, alguém que nos foi muito caro esta mesa, e que me dá uma saudade muito grande também, Mário, pela sua perda, que foi o nosso reverendo Elias Abrão. E ele citava, até foi da autoria do seu pai, a escola Elias Abrão, do deputado Oliveira, não Cristo Rei. E a Secretaria de Educação, que ainda não foi inaugurada. Então, isto, o Elias era descendente de árabe. E ele dizia assim: Paulinho, faça da política uma história de amor. E Khalil Gibran, Praça Nossa, lá, é um memorial árabe. Uma das passagens que ele definiu, do amor, de milhões de passagens, diz: quando o amor nos chamar, seguiu, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei, embora a espada oculta em sua plumagem possa ferir-nos. A história de Orlando Pessutti com o Paraná é uma história de amor, uma história de dedicação. E se a gratidão é uma virtude do ser humano, se a gratidão é o reconhecimento do coração, em nome do povo de Curitiba e do Paraná, parabéns, Orlando Pessutti, pela sua trajetória, o mais novo cidadão honorário de Curitiba. Viva o Pessutti! Temos a honra de convidar o vereador Mauro Lobato, juntamente com o ex-vereador Paulo Salamone, vereador Bruno Pessutti, filho do nosso homenageado, sim, que seguiu os passos do pai na carreira política, para que em frente à mesa façam a entrega do título de cidadão honorário de Curitiba ao senhor Orlando Pessutti. Agradeço no ar do meu amigo Paulo Lobato. Senhor Orlando, por gentileza, aqui em cima. Ah, tem que ser bom. Tá bom. Vem aqui perto, né? Depois Paulo, vereador. aqui, ó, vem os netos junto. O senhor entrega, por favor. Joãozinho, põe aqui em cima. Opa, gato. Vem, Dudu. Vem, Dudu. Tudo bem. Olha a foto aí, pessoal. Tem mais esse aqui. Empty hours and empty spaces. Give me time, give me time. 'Cause we've been turning into strangers. Giovanna. Looking for a way to phrase this. Words are only pieces of the truth. You got to Não
Pediria ao Bruno Pessutti, vereador, para que faça a leitura do conteúdo do certificado, para quem nos assiste aqui no Brasil, fora do Brasil, possa saber quais são as palavras que estão neste voto, neste título de cidadão honorário. Por gentileza, Bruno Pessutti. Muito obrigado, senhor presidente. República Federativa do Brasil, Estado do Paraná, Município de Curitiba, cidadão honorário de Curitiba. Os poderes públicos municipais de Curitiba, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a Lei Municipal 11.017, datada de 17 de junho de 2004, e a autoria do vereador Paulo Salamone, conferem ao senhor Orlando Pessutti o título de cidadão honorário de Curitiba, para o que mandaram expedir o presente diploma. Palácio Rio Branco, 7 de março de 2023. Assina Rafael Greca de Macedo, vereador Paulo Salamone e vereador Marcelo Facnello, presidente da Câmara Municipal de Curitiba. Assistiremos agora um vídeo com uma pequena amostra da trajetória do nosso homenageado. Orlando Pessutti iniciou sua trajetória política nos anos 60 como militante partidário no MDB e ativista nos movimentos estudantis. A partir daí, sua carreira sólida e marcante inclui uma série de realizações, tanto na iniciativa pública quanto na privada. Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná, Pessutti ingressou na carreira pública como extensionista rural concursado da ACARPA Emater, SEAB Paraná. Durante a faculdade, teve atuação política junto à CEL, Casa do Estudante Universitário, vindo a presidir a entidade. Sua capacidade política o levou a se eleger como deputado estadual no Paraná pela primeira vez em 1982, cargo que ocupou durante 5 mandatos consecutivos, de 1983 a 2002. Durante seus 5 mandatos, Orlando Pessutti se destacou como um parlamentar atuante e comprometido com os interesses da população. Foi membro de diversas comissões, líder da bancada do MDB, presidente de diversas comissões, fundador do Bloco Agropecuário, além de ter sido eleito presidente da Assembleia para o biênio 1993-1994. Ainda como parlamentar, Pessutti teve destacada atuação no Parlasul e na UNAR, União dos Legislativos Estaduais, entidade que também presidiu em 2000 e 2001. Enquanto parlamentar, Pessutti foi autor de diversas leis estaduais importantes, como a Lei de Recursos Hídricos, a Lei de Proteção à Fauna e a Lei de Incentivo à Leitura. Em 2003, Pessutti se elegeu vice-governador do Paraná, tendo sido também secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento entre 2003 e 2006. Em 2010, Orlando Pessutti chega ao ápice da sua trajetória política, quando se torna governador do Estado do Paraná. Após o término de seu mandato como governador, Orlando Pessutti continuou a contribuir para o desenvolvimento do Paraná e do país em diversas funções e cargos de destaque. Ele foi conselheiro de administração do BNDES, conselheiro de administração da Itaipu Nacional, diretor administrativo e presidente do BRDE. Atualmente, Orlando Pessutti é conselheiro do Centro de Integração Empresa Escola, CIE, vice-presidente do Movimento Pro Paraná, regional da AER, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Estado do Paraná. Além disso, também atua como consultor estratégico da banca Pessutti Advogados, onde colabora no atendimento especializado a clientes em projetos mais estruturados. Sua atuação na vida pública e privada tem sido marcada pela defesa do interesse público e pela busca pela justiça social, tornando-o uma referência em liderança, gestão e governança. Seu legado é uma inspiração para aqueles que buscam construir um país mais justo, democrático e desenvolvido. Em resumo,
Orlando Pessutti é uma figura importante na história política e econômica do Paraná e do Brasil. Sua vasta experiência e trajetória de sucesso, tanto na iniciativa pública quanto privada, fazem dele um líder respeitado e admirado. Pessutti é reconhecido por sua capacidade de liderança, gestão e governança, e sua atuação tem sido fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Paraná e do país. Ele é um exemplo de dedicação, compromisso e excelência, e suas realizações e conquistas são um legado para as futuras gerações. No plano familiar, Pessutti é um esposo dedicado e amoroso, um pai generoso e que dá os melhores ensinamentos, e é um avô brincalhão e divertido, um ser humano simples no trato, honesto e honrado, alegre por essência, feliz por natureza, empenhado em fazer da sua vida um instrumento de melhoria da vida das pessoas. Esse é Orlando Pessutti, o Pessutão. Como ele sempre diz, com mandato ou não, contem sempre com o Pessutão. Seja bem-vindo, Pessutti. O seu nome já é parte definitiva da história do Paraná. Com imensa satisfação, tenho a honra em conceder a palavra ao Orlando Pessutti, agora sim, agora como o mais novo cidadão honorário de Curitiba. Inicialmente, cumprimentos ao presidente desta sessão solene, vereador Tito Zeglin. Quero cumprimentar aos demais vereadores que aqui estão, o Márcio, o Bruno, o Rodrigo, o Erivelto, o Polaco, que nos prestigiou com a propositura de que esta sessão solene acontecesse. Quero cumprimentar ao meu amigo, o presidente do meu partido, o deputado Anivelli. Tive o privilégio de conhecer o seu avô, não como deputado, mas como já ex-governador do estado do Paraná. E depois, ao lado do seu pai, percorrer os caminhos da luta democrática desde os anos de 1974. Quero cumprimentar o meu amigo Marcos Domacosta, que é presidente do Movimento Pro Paraná, e que, de certa forma, representa a todos aqueles que aqui estão, que, como nós, lutam e querem um Paraná sempre melhor, um Paraná sempre mais adiante. Cumprimentar o meu amigo Rogério Carbone, que hoje é secretário de Estado, mas que é meu amigo já há mais de 30 anos e que, integrando no início a equipe de assessores de Caíto Quintana, tornou-se meu amigo já há muitos anos e hoje orgulha todos nós percorrendo este Paraná. E compondo esta mesa também, um dos maiores amigos que a vida pública me deu, o Mário Pereira. Homem de um valor que é difícil a gente mensurar. A gente tem a história traçada juntas, né, Mário? Porque fomos eleitos no mesmo dia, pela vez primeira, em 15 de novembro de 82. Eu e você chegamos à Assembleia Legislativa no dia 1º de fevereiro de 83, portanto, há 40 anos atrás e alguns dias a mais. E junto com Mário Pereira nós tivemos a função de escrever a Constituição do Estado, de idealizar projetos maravilhosos por esse Paraná, assim como eu poderia dizer praticamente 99,9%
daqueles que aqui estão, que conheço, sei o nome, sei de onde vem, sei porque aqui estão, pessoas que fazem realmente parte da minha trajetória de vida. Eu vejo aqui irmãos da maçonaria representando as 3 potências maçônicas, o Grande Oriente do Paraná, o Grande Oriente do Brasil e a Grande Loja, que é a minha potência maçônica. Eu vejo aqui os meus colegas de casa do estudante, pessoas com as quais eu comecei a conviver em 1971, quando ainda estudante do Colégio Estadual do Paraná. Eu já fazia as minhas refeições ali na casa do estudante. Eu vejo aqui pessoas que comigo trilharam os caminhos da militância partidária desde o começo. E cito aqui o Ricardo McDonald diz que junto comigo, junto com Glauco Souza Lobo, junto com Mozart Quadros e junto com Silvano Rocha Loures, fomos os 5 jovens MDBistas a compor a primeira comissão provisória municipal do MDB da cidade de Curitiba, no ano de 1975, quando o MDB ainda estava ali na José Loureiro e era comandado nada mais, nada menos, por Maurício Fruit, por Adair Sprenger Passos, por Silvio Sebastiani e tantos e valorosos outros companheiros que engrandeceram esta casa, como Lauro Machado, como a família Davos, que integraram aquele MDB velho de guerra e verdadeiro e de luta de todos nós. Eu vejo aqui amigos que compuseram esta Câmara de Vereador, como José Maria Correia, se elegeu em 82 também, né, Zé? Você e o Tito Zegrin, o Mário Celso não é da turma de 82 aqui, você, na Câmara, 76, 78 deputado, o Selene, o Mário Celso, pessoas que compuseram a história desta Câmara de Vereadores, e hoje eu tenho orgulho de estar aqui na tribuna Bento Mussurunga, aonde já estive algumas vezes. Bento Munhoz da Rocha Neto, Bento Mussurunga é o autor do hino, junto com o Ciro Silva, é isso? Ciro Silva, o hino que eu já quase decorei, mas já decorei. Então, estar aqui na tribuna do Bento Munhoz da Rocha Neto, este pequeno equívoco de nominar dois ilustres paranaenses, né, me faz lembrar da campanha eleitoral de 65 ou 66, quando lá em Jardim Alegre, de frente ao Cine Ouro Verde, nós recepcionávamos Bento Munhoz da Rocha Neto. E lá estavam 3 pessoas, 4 pessoas que estão aqui nesse recinto, junto comigo hoje. Lá estava a minha irmã Nélia. Você levanta, Nélia, para que todos conheçam. A primeira, as filhas de Natal Pessuti e de Dalina Pinese Pessuti. A Neuza Pessuti, por gentileza. A Neuza, minha irmã, já teve a honra de representar a família Pessuti, sendo prefeita municipal da cidade de Jardim Alegre. A minha irmã Marta Maria de Souza, irmã do coração, há 64 anos, né, Marta? 64 anos, ela é minha irmã do coração. Seu Juvenal era forte. Não, era o seu Lázaro, o pai dela, e daí o segundo pai, o seu Natal Pessoas. O Nelson, meu irmão, e também nós 4. Nós 4 lá estávamos, porque lá estava o meu saudoso pai, minha saudosa mãe, Natal Pessuti e Dalina Pinez, que vocês viram ali na fotografia segurando um menino no colo. Aquele menino por pouco não se transformou num irmão de coração nosso também, o Getúlio Alves Pereira, filho do São Antônio Pernambuco,
cuja esposa morreu e ele deixou por alguns meses até que ele se reorganizasse na vida, o Getulinho, para que nós cuidássemos dele. E eu fico feliz de dizer isso aqui da tribuna, porque, afinal de contas, é uma tribuna que orgulha a todos nós, os paranaenses, porque está neste Palácio Rio Branco, que já foi sede do Poder Legislativo Estadual, que eu tive o privilégio de lá estar por 20 anos, passando por 5 eleições exitosas, chegando lá como alguém que não conhecia nem a capa do regimento, mas chegando lá, estudando esse regimento, compondo as comissões, chegando ao posto maior de presidente, depois de ter sido vice, depois de ter sido líder de bancada e líder de partido e de oposição. Eu quero dizer da alegria que eu tenho de estar aqui com pessoas como os meus amigos e irmãos, não só do meu time, pelo qual eu torço, o Clube Atlético Paranaense, mas os meus amigos do Paraná Clube, os meus amigos do Curitiba Futebol Clube, os meus amigos de todas as demais equipes, como o Paraná Clube, que já foi um dia o Água Verde, que já foi um dia o Pinheiros, e que depois, junto com o Colorado, junto com o Ferroviário, se transformou no Paraná Clube, porque essas pessoas, e você sabe disso, Mário Celso, o Selene, que integrava a nossa equipe, sabe disso, o Marcos Vitório Stan, filho do memorável e brilhante parlamentar Mário César Stan, o Marcos Stan, que presidiu a nossa Itaipu, está ali sentado ao lado do Tércio Albuquerque, que já foi diretor da Itaipu, que já foi deputado estadual, a exemplo do Selene, a exemplo do Mário Celso, e que já foi prefeito da cidade de Foz do Iguaçu. Eles sabem o quanto nós lutamos. Em especial, me permita dizer, o Mário Celso, viu, Tito Zeclini? O quanto nós lutamos para construir as condições políticas, as condições legislativas para tornar Curitiba a sede de jogos da Copa do Mundo FIFA 2014, e fizemos isso a partir de 2007, quando já se anunciou que a Copa do Mundo seria no Brasil. Lá 2007, 2008 e 2009, quando nós conquistamos realmente o direito de ser sede, e a gente foi atrás de lutar, a gente foi atrás de buscar isso. Eu vejo nesse plenário pessoas que eu e o meu mano Nelson conhecemos há muito tempo, por sermos também, por termos atuado no ramo gráfico. Eu vejo aqui o Odone Fortes, meu amigo Odone Fortes, do jornal Indústria e Comércio, para o qual nós vendíamos papel já no ano de 74, 75, e continuamos amigos até hoje, porque nós sempre atendemos o pedido dele, e ele sempre pagou a duplicata no momento adequado. Eu vejo aqui pessoas que transitaram nesta jornada de vida comigo, como servidores públicos, pessoas que conosco desenvolveram uma ação dentro da Casa do Estudante, dentro da universidade. E quando eu falo na universidade, eu começo pelo meu professor Newton Paul Ribas, pelo Massarico Roy, pelo Paulo Miranda, pelo César Pasqualin, que trilhamos os caminhos. Estava aqui conosco também o Júlio Salomão, está lá, nossos colegas médicos veterinários que eu identifico aqui, e que juntos caminhamos os caminhos da nossa universidade. O Nilton foi meu professor, por isso ele tem um cabelo um pouquinho mais branco que eu, mas ele era recém-saído da universidade, era professor adjunto ainda naquela época, e foi meu professor, e a amizade nossa começou lá nos anos de 76 e permanece até hoje, assim como o Massarico hoje aqui representando a Academia Paranaense dos Médicos Veterinários, a Sociedade Paranaense de Médico Veterinário, o Paulo Miranda representando também essas duas entidades, também a Academia Brasileira de Medicina Veterinária, o Pasqualin representando o Sindicato dos Médicos Veterinários, e também,
enquanto o Adolfo Sassá, que não chega, está representando também o fórum das entidades de classe. Então vocês vejam, aqui nós temos os nossos amigos. Eu vi aqui o Murta, que foi do Banco Central, foi presidente do Banestado. Você também foi do Banestado, não é, Disney? Você também foi do BRDE? Foi, né? Foi. O Murta, aqui hoje ele está representando a Associação Comercial, mas o Murta já presidiu o Banestado, presidiu o BRDE, presidiu o CIEE, onde eu sou conselheiro dessa entidade, que cuida dos menores aprendizes, cuida da formação do espaço para os estagiários, assim como sou vice-presidente do movimento Pro Paraná, que fundado pelo Francisco Cunha Pereira, faz uma luta memorável para fortalecer o estado do Paraná. Estamos lá na Associação das Empresas de Radiodifusão, estamos lá, Mário Pereira, eu e você. O CNP está lá de vez em quando, mas eu e você sempre, na AEXPAR, Associação dos Ex-Parlamentares Estaduais, e estou lá também na condição de presidente, hoje licenciado, comandando a fundação partidária do MDB, a Fundação Ulisses Guimarães. Eu poderia aqui pegar cada um de vocês, falar da nossa Polícia Civil, porque aqui temos policiais civis, falar da nossa Polícia Militar, porque aqui temos diversos companheiros da Polícia Militar, falar aqui do relacionamento que nós temos com os bocudos curitibanos da Boca Maldita, e eu homenageio toda a pessoa de Mouti Ibrahim, talvez o maior de todos os bocudos do presente período que nós temos. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, me permita, se alguém eu deixei de lado, esqueci, mas eu queria dizer que essa minha trajetória de vida, ela só chegou aqui porque vocês me ajudaram a percorrer esse caminho. Seja lá na Wilson Organização Farmacêutica, onde trabalhamos, eu e o meu irmão Nelson Pessuti, nos anos de 71, 2 e 3, ele até 4, seja na editora Semeadora, onde trabalhamos daí de 74 a 79, sejam aqueles que comigo enfrentavam o protejão da Casa do Estudante e que se tornaram meus amigos, mesmo não sendo morador da Casa do Estudante, como é o caso do Idevaldo Gomes de Carvalho, um dos maiores amigos da minha trajetória de vida. Eu cheguei aqui porque vocês me ajudaram. E eu me recordo que há 52 anos atrás, 1 mês e 7 dias, eu chegava no terminal rodoviário da João Negrão. Eu e o meu amigo Eduardo Aranha, que tinha vindo para Curitiba porque não aguentava mais fazer sorvete lá em Jardim Alegre, e tinha a tia dele, a dona Sebastiana, a dona Pina de Almeida, o senhor Abel. E a primeira coisa assim que me impressionou na cidade grande, porque exemplo da minha família que aqui está, e eu complemento a apresentação da minha família, eu tenho aqui 4 primos que estão aqui, do lado da minha mãe. Anice, esposa do Davi Pinese, o Daúde Pinese e o Saulo Pinese. O Saulo veio lá de Iporã, adiante do Maranhão. Assim como a minha irmã Nélia veio de Ivaiporã e a minha irmã Neuza veio de Jardim Alegre. E meu amigo Eliseu Kloster veio lá da Pitanga, que é a mãe de todos esses municípios ali da região central do Paraná. Mas eu cheguei no dia já 8 de fevereiro de 71. Saí de Jardim Alegre para Apucarana, e de Apucarana para Curitiba no dia 7, chegamos às 2h30, 3 horas da manhã no terminal rodoviário.
E aí eu e o Eduardo tínhamos que esperar chegar às 7 horas, porque era o horário que abria a mercearia do Seu Delmo, na esquina do Baldino do Amaral, com a Marechal Deodoro. Tem até hoje lá, agora me parece um boteco que tem naquela esquina, da Marechal Deodoro, com o Baldino do Amaral. E ali foi a segunda grande surpresa da minha vida. A primeira tinha sido ficar ali 2, 3 horas sentado no banco, vendo o ônibus chegar de todos os lugares de São Paulo, principalmente naquele terminal, porque a estação rodoferroviária foi inaugurada, se não me falha a memória, em 72, assim como o Parque Barigui também, nessa época, mais ou menos. E ali, a primeira coisa que me veio à mente, assim, que me chamou a atenção, foi quando nós, saindo da rodoviária, subimos a João Negrão até a Praça Santos Andrade. Ali pegamos a Praça Santos Andrade, fomos indo, passamos ao lado do Teatro Guaíra, e nos fundos ali do Teatro Guaíra tinha um luminoso, se eu não me engano, climaterno, um luminoso verde, assim, e aquilo, no amanhecer, quer dizer, aquilo me representava o alvorecer, o nascer do sol que tantas vezes vi em Califórnia, onde eu nasci, em Jardim Alegre, onde eu cresci, porque nessa época a gente levantava cedo porque a escola era longe, tinha que ir a pé. E a hora que eu vi aquela luz verde, assim, aquela claridade ainda no alvorecer, ali por 5h30, 6 horas da manhã, aquilo me impressionou. E a segunda coisa que me deixou, assim, de certa forma, chocado um pouco, foi já o choque cultural. Adolfo Sassar, que venha para cá, meu colega veterinário, achamos um lugar para você aí, nosso presidente Adolfo. A primeira coisa que me chocou, depois dessa iluminação, foi que eu cheguei lá e o senhor Deus me perguntou: você quer uma média e um chineque, pode ser? Média? Chineque? O que é isso, meu Deus do céu? Eu estava acostumado a tomar café com leite, comer pão doce, com coco salpicado em cima com creme. Aí ele me vem com essa história de média e chineque. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falando porta, falando caminhão. Foi uma coisa meio complicada. Mas a vida seguiu. E eu morei ali algum tempo com a dona Pina. E depois descobri, era mãe da dona Marlene, casada com o Stephens, e fiquei amigo do Beto, do Luiz Antônio, do Delmo, que são meus amigos até hoje, desta família. E aí segui a minha trajetória no Colégio Estadual do Paraná, aí prestei vestibular antes, fiz um curso positivo, e aí entrei morar na Casa do Estudante. E aqui tem uma dezena, pelo menos, de ex-moradores da Casa do Estudante, me permita não mencioná-los por um, porque poderia esquecer um ou outro, mas ali foi a verdadeira escola da minha vida política, porque ali nós éramos 464 moradores oficiais, mais os 4 lugares, umas 500 pessoas, 1.200 almoços, 800 jantares, e ali fervilhava realmente o debate democrático. Não é isso, Cidinho? Cadê o Cidinho? Está lá, o irmão do Cidão, o Cidinho. Ali fervilhava o debate democrático, a discussão daquilo que nós queríamos para o Brasil, das liberdades democráticas que nós queríamos, a liberdade da imprensa, meu amigo Marcos Batista, meu amigo Bin Laden, Johnny Schemberg. Essas coisas ali foram formatadas nas assembleias, nas disputas todas. E dali, a gente concluindo o curso, tive o privilégio de presidir o Conselho Regional de Medicina Veterinária, tive o privilégio de voltar para a minha região, não para Jardim Alegre, mas ao lado, na cidade de Ivaiporã, e fui morar com a Onélia, minha irmã, e ali nós começamos, e a Marta também, né, Marta? Você morava lá também. E ali nós começamos a construir as condições para que eu finalmente pudesse disputar a minha primeira eleição, que era para ser de prefeito de Jardim Alegre. Mas as alterações das eleições de 80,
para 82 fez com que tudo fosse disputado em 82 e me quiseram para deputado estadual. Ao lado do memorável José Richa, ao lado de Álvaro Dias, nós percorremos o Paraná e nos elegemos. Para um mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, 4 mandatos, 5 mandatos. E todas as funções que pudemos na Assembleia desenvolver, nós desenvolvemos. E quando eu falo de candidatura, e quando eu falo de Assembleia, eu preciso mandar um beijo para Marlene Lovato, que foi quem fez o registro da minha candidatura no MDB em 1982. Eu preciso agradecer aqui o Edson Bernardelli, que está lá em cima, isolado, que representa todos aqueles que trabalharam comigo e que são até hoje considerados assessores do Orlando Pessutti. O Edson começou comigo em fevereiro, março de 83. Foi o meu primeiro funcionário na Assembleia Legislativa e permanece na Assembleia Legislativa para a força e glória do destino, como alguém que começou trabalhando também comigo na Assembleia Legislativa como estagiário, ao lado do seu pai, que era meu assessor, o Paulo Roberto Moreira Gomes Júnior, o Paulo Gomes da TV, começou comigo aos 15, 16 anos como estagiário e hoje nos orgulha sendo deputado estadual. E lá está o Edson com ele. Então, minha gente, essa é uma história de vida, aonde nós nunca nos desgarramos, como disse o Paulo Salamone, dos nossos compromissos democráticos, dos nossos compromissos em busca do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Ver a minha irmã Neuza, depois de termos disputado 12 eleições em Jardim Alegre, poder pendurar na 13ª eleição o retrato de um Pessutti na galeria de ex-prefeitos, deu orgulho a toda a nossa família Pinese e Pessutti. Deu orgulho aos nossos amigos. Poder ver o Bruno assentar aqui em 2013 como vereador junto à Câmara Municipal, hoje ele cumpre o seu 3º mandato. Deu orgulho à nossa família e aos nossos amigos. Assim como orgulho me dá o meu filho Felipe, que não pode estar aqui hoje porque fez uma cirurgia interessante, né? Meio complexa das pernas, das suas varizes, então não pode ficar em pé, não pode ficar andando. Assim como orgulho me dá o Moisés Pessutti, talvez conhecido já de todos vocês pela atuação que ele faz no direito político eleitoral, pela representação que ele faz perante as câmaras municipais e as prefeituras. Eu quero dizer que tudo isso nos alegra e conforta o nosso coração, porque isso é família, porque isso é irmandade, porque isso é caminho trilhado lado a lado, junto um com o outro. E nós nunca nos afastamos dos nossos amigos e dos nossos companheiros. Alisson Brasil, você que é um nome reconhecido no Brasil inteiro e que veio de longe hoje, veio de Goiânia para estar nesse momento. Você é o nome da televisão, mas que eu conheço nos tempos em que você estava começando, do que você era, vamos dizer assim, um principiante, mas nós acreditamos em você. E a minha querida esposa Regina, que por questões de saúde não pôde estar aqui hoje, foi talvez uma das pessoas que mais segurou em sua mão e disse: vá adiante, vou falar com o Orlando e você vai para dentro da TV Educativa e vai fazer lá o programa que vai fortalecer e dignificar os companheiros paranaenses. Eu disse tudo isso, presidente Tito Zegrini, para, ao finalizar a minha prosa, agradecer a esta Câmara de Vereadores. Eu sempre fui aqui muito bem recebido, sempre fui aqui, meu colega Rubens Busso, sempre homenageado pelos vereadores,
E hoje eu quero, do fundo do coração, Bobá, agradecer, mesmo que na ausência do seu pai, que era vereador na legislatura de 2001 a 2004, quando esse projeto de cidadania honorária foi aprovado. Quando o Salamone me disse, olha, eu vou apresentar uma cidadania honorária para você, eu falei, Salamone, rapaz, eu estou começando agora como vice-governador, tá certo, como deputado já recebi uns 50, 70, 80, 100 títulos por esse Paraná fora, mas olha, receber o título da capital do Paraná precisa realmente você ter feito pelo Paraná inteiro e pela capital. Ele falou, não, mas eu vou aprovar, vai que eu não me elejo vereador em 2004 e daí em 2005, como que faz? Vamos apresentar. E aí combinamos que nós entregaríamos 1 ou 2 anos depois. Quando chega a história da Copa do Mundo, eu digo para ele, vamos esperar para ver o que vai dar essa confusão da Copa do Mundo. Se a turma xingar demais nós, bater de nós, aí a gente tem que segurar esse título. E aí programamos, então nós vamos entregar lá em 2013, quando eu fazer 60 anos. Eu expliquei isso até ontem para o Zé Maria Correia, que a culpa não era da Câmara de Vereadores demorar os 19 anos para entregar o título, a culpa foi minha mesmo. Aí quando chega em 2013, o que acontece? O Bruno se elegeu vereador em 2012, Rodrigo Benivel. Como que a gente pega, Márcio? O Bruno tinha tomado posse fazia um ano, e a gente tinha combinado que seria na semana do aniversário de 60 anos. Então o Bruno ia estar aqui há um mês e 10 dias, e nós íamos já entregar o título, e acabar com o Bruno Pessoa. E acabar, porque os caras falaram, esse cara só se elegeu para entregar o título de cidadão honorário para o pai dele. Aí remarcamos para depois da Copa do Mundo. Aí o Salamone deixou de ser vereador. Aí falamos, bom, agora o Salamone não está lá, vamos esperar, então quando vamos esperar? Aí decidimos que seria quando nós completássemos 70 anos. Já como você está confiando no tato, hein, cara? Eu falei, não, vai dar certo. Fiz até promessa para Nossa Senhora Aparecida e vou cumprir a promessa no sábado e domingo, quando eu vou lá no santuário, porque eu completo 70 anos, serei um cidadão 7.0 a partir de sexta-feira, dia 10 de março, quando eu completo 70 anos. E essa trajetória toda foi marcada pela amizade, pelo respeito, pelo carinho. Sofrimento na caminhada. Imagine vocês, está aqui o Alberoni, completa esse mês, né, Alberoni? 30 anos que nós estamos juntos, né? O Alberoni veio ser meu assessor em março de 93. E antes disso, o Alberoni, filho do seu Zé Barbino, capador de porta, já era meu amigo, porque o pai dele era amigo do meu pai, o seu Natalino, capador de porta também. Eram os dois mais afamados capadores de porta que nós tivemos na região do Vale do Itaim. Eles eram até, sabe, colegas médicos veterinários, os veterinários práticos. Na verdade não era veterinário, mas eram os práticos que atendiam, porque veterinário algum nós tínhamos na região. Então isso tudo vai se fechando, isso tudo vai se consolidando, isso tudo vai se construindo na trajetória de vida. E aí escolhemos então, eu e o Bruno retornou para a Câmara e falou, pai, agora temos que entregar o título. Eu falei, não, vai dar certo, 70 anos, o Salamone está vivo, você está vivo, eu estou vivo. O Tito Zeglin, que começou também em 82, 83, está vivo. O Zé Maria está vivo. E assim nós vamos fazer essa confusão de alegria que realmente marca a nossa trajetória. Salamone, quando ele faz aqui rememora o Elias Abraão, quando ele rememora o Riad Salamone, o seu pai, a sua mãe, a dona Oda Salamone. Paulo Miranda, você que foi meu tesoureiro no Conselho de Veterinário, lá nos anos de 87, 88, nós éramos vizinhos, parede de meia da casa do Riad Salamone. Eu falava com ele todos os dias que ele estava lá ou que eu estava no conselho. Então essas coisas a gente vai construindo no caminho, a gente vai deixando como marcas, né? A amizade que eu tenho com o
Serginho Marchalé, que desde que era avaliador do Banco do Estado, hoje o filho dele trabalha com o Bruno, já há quanto tempo, né? O Ramírez, o Coronel Romero, permita a todos os outros da Polícia Militar, mas eu tenho que fazer aqui uma menção ao Ramírez, porque senão ele não vai dar quitação a uma pendência que nós temos familiar com ele. Do Mandioquinha, como era conhecido na época, o Batatinha, o Cebolinha e o Mandioquinha, os três irmãos, né? O Moisés, Cebolinha, o Felipe, Batatinha, e o Bruno, o Mandioquinha. Vocês acreditam que o Bruno andando de bicicleta, quantos anos? Uns 7, 8 anos, ali no parcão, atrás do museu, ele teve a capacidade de dar uma testada. Ele é cabeça boa, mas é cabeça dura, ele é queixo duro, podia ser lutador de boxe. Ele bateu no paralama do carro do Ramírez, do Fusca, e amassou. E o Ramírez está esperando até hoje para receber a indenização. Então, minha gente, essa nossa história de passar pelo BRDE, outros passaram, como a Edna, que foi minha secretária e que lá permanece, tudo isso foi construído com muito amor e com muito carinho. E a minha história de vida política e de paixão, vivência com a política, ela começa quando eu tenho 7 anos de idade, na eleição de Getúlio Vargas e Teixeira Lopes, a vassoura e a espada. Lembra, Nelson, nós lá no sítio de Jardim Alegre, um pegava a vassoura e o outro pegava 2 pedaços de pau, metia um prego, fazia uma espada e nós íamos lutar para ver quem ganhava, se era a espada ou se era a vassoura. E isso prossegue nessa jornada do meu pai, vereador de 64, vereador de 68, 4 vezes disputou a prefeitura, em 3 foi o mais votado e perdia na sublegenda. Daí a Neuza, minha irmã, candidata a vice-prefeita, candidata a vereadora mais votada da história do município, perde por falta de quociente eleitoral. Aí 3 vezes candidata, perde uma por 40 votos, perde outra por 18. Em 2004, a minha sobrinha, filha da Neuza, se elege vice, mas em 2012 a Neuza vota quase 3.000 votos de vantagem, fez quase 80% dos votos. Isso tudo foi construído em cima do amor, em cima do respeito. E eu quero aqui, nesse momento que finalizo, render realmente uma homenagem muito grande aos meus filhos, Moisés, Felipe e Bruno, as minhas noras que estão aqui, a Vanessa, a Nicole e a Ana Paula, e render uma homenagem maior ainda à Regina, minha mulher. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. É o Dia Internacional da Mulher. E a Regina, sem sombra de dúvida, nesses 47 anos e 3 vezes que nós estamos juntos, como namorados, noivos e casados há 42 anos e 3 vezes já, ela foi, sem sombra de dúvida, o sustentáculo para que tudo isso acontecesse. Eu não teria condições de ter sido um deputado estadual que fui a Libéria. E você é um deputado atuante, teu pai sempre foi um deputado atuante, Selene, Mário Celso, que estão aqui, o Tércio. Mas eu não teria sido um deputado atuante presente nos municípios se não tivesse a certeza e a segurança de que os meus filhos, o Moisés, nascido em 82 em plena campanha eleitoral, e o Bruno e o Felipe, gemelos, que são nascidos em 84, que eles estariam sob os cuidados da mãe e da também querida e saudosa minha sogra, Dona Lúcia, que conosco morava junto com o seu Bruno, meu sogro, e que cuidaram para que essas crianças crescessem, pudessem ir na escola, enquanto eu percorri o Paraná, buscando transformar para melhor a realidade desse nosso estado, Roberto Lessa.
uma coisa que só o tempo e só a minha memória e o meu coração podem registrar. O que já de alegria tivemos juntos, eu e a Regina, eu e meus familiares aqui, o Veronique pode ser considerado um familiar, o Evalter, estamos juntos há quantos anos? As alegrias que tivemos, os sofrimentos, e por que não dizer as perseguições que já tivemos, as demissões que já tivemos, por conta de posicionamento político, partidário e de campanha eleitoral. Mas tudo isso pode ser superado pelo amor que temos dentro do nosso coração. A Regina, vocês sabem, ela tem um problema sério de enfisema e uma pneumonia agravou tudo isso em setembro de 2020. Ela precisa usar oxigênio direto. E isso tudo vai fazendo com que, mesmo com uma idade ainda pouca para os padrões de vida de hoje, ela esteja impossibilitada de uma série de coisas. Mas ao longo de toda a sua história de vida, desde o ano de 75, quando a conheci até hoje, ela nunca se afastou em nenhum momento dos seus compromissos de ser a minha leal e vigorosa companheira. Nunca. E por isso que eu, ao homenagear o Dia Internacional da Mulher, homenageio a minha esposa, as minhas irmãs, as minhas primas, as minhas noras, as minhas amigas que estão aqui, inclusive a assessora da deputada Maria Vitória e da nossa ex-governadora Cida Oliveira. Homenageio todos vocês na pessoa da minha mulher. Se existe um casal que pode exemplificar o compromisso de que é para juntos estarmos na alegria e na tristeza. Tivemos muitas tristezas e muitas alegrias e estávamos juntos, na saúde ou na doença, e nós estamos juntos e assim permaneceremos. Como eu quero estar junto com vocês sempre, como foi dito aqui, com mandato ou não, com cargo ou não, vocês sempre podem contar com o pessoal. A Curitiba de hoje me recebe como cidadão honorário. E eu, da mesma forma que honrei a minha história de vida de 70 anos nessa cidade, aqui chegando em 71, vendo todas essas transformações que nós tivemos, de sairmos apenas do passeio público para todos esses parques fantásticos e zoológicos que nós temos, de ver e andar no primeiro dia do ônibus expresso colocado na cidade, de poder ter ido em todos os cinemas que tinha, em todos os clubes e bailes que tinha, em todos os estádios, inclusive de várias que fomos. Essa Curitiba eu vi se transformar ao longo desses 52 anos que eu estou aqui em Curitiba. E hoje Paulo Salamone, pelas suas mãos, me propôs, pelos vereadores da legislatura 2001-2004, pelos vereadores dessa legislatura, eu recebo a cidadania honorária de Curitiba. Eu que já tive o privilégio de estar como governador do Paraná, talvez me faltasse realmente ter a cidadania honorária de Curitiba, porque a do Paraná, eu disse hoje para o Nelson Justo, que veio me dar um abraço, a do Paraná a gente já tinha recebido, quando recebeu o voto para ser governador desse estado. E hoje recebi o título, certidão de nascimento de cidadão curitibano. Muito obrigado e viva Curitiba!
Convidamos todos, já que estamos, a grande maioria está em pé, para juntos cantarmos o hino da nossa querida cidade de Curitiba. Eu me sinto muito honrado em estar nessa homenagem, no dia que ele recebe esse título de cidadão honorário de Curitiba, nosso eterno governador Orlando Pessutti. A gente viu pelo seu discurso o seu amor, o seu carinho, a sua história desde o início da sua vida pública. Ele não esquece o nome, não esquece o sobrenome de ninguém, as suas memórias, as suas lembranças nos fazem viajar pelo tempo. Então o Pessutti realmente é uma pessoa que transita no meio político paranaense e brasileiro, sem inimigos, todos o querem bem, todos o agradam, porque ele não perdeu a sua essência de ser humano, de carinho, com cargo ou não. Contem com o Pessutão, assim ele fala, e é verdade, eu sou testemunha de que o Pessutti, com cargo ou não, estando na política ou não, ele é sempre atencioso com seus amigos, com todos nós, sempre amoroso, sempre preocupado com as pessoas. Isso faz dele diferente de todos os políticos que eu conheci nessa vida. O Pessutti não é um político de ocasião, ele é um amigo, ele é um irmão a qualquer hora. Então eu me sinto muito honrado, até por ele ter citado meu nome no seu discurso. Fico muito feliz e eu não poderia deixar de estar aqui num momento tão especial como esse. Bom, a política, ela há um ditado que não existe rastro na política, existe legado. Tem algumas pessoas que às vezes a gente fica receoso em tirar foto, mas hoje eu tive a maior honra de estar na mesa e participar desse momento tão especial. E a gente viu isso, né, da alegria que é ver Orlando Pessutti discursando e o plenário lotado de pessoas que fazem parte do relacionamento dele. Então, não existe rastro, existe legado e é isso que a gente leva de Orlando Pessutti. Hoje foi uma alegria imensa, como ex-vereador de Curitiba, estar nesta solenidade de homenagem ao querido Orlando Pessutti como cidadão honorário de Curitiba. Orlando Pessutti é uma unanimidade, recebeu esta homenagem. Eu tive a honra e o privilégio de ter sido secretário de Estado do Orlando Pessutti. Pessutão, como é chamado, foi presidente da Assembleia Legislativa, 5 vezes deputado estadual, está aqui na presença de seus muitos amigos, gente de todo o Paraná, e nos emocionou muito com as suas palavras, principalmente quando falou da sua esposa Regina, muito querida de todos nós. Muito obrigado, Johnny, pela oportunidade
de externar aqui o meu apreço e a minha homenagem também ao Pessutão. Eu afirmo, até por ser honrosamente detentor do mesmo título, que é um dos maiores reconhecimentos que uma pessoa pública, como eu, como Pessutti, podemos receber. Porque mais do que um título, do que um papel bonito, é o reconhecimento dos representantes da população que alguma coisa significativa esse cidadão e tantos outros que foram agraciados fizeram pela capital do Paraná. Representa um reconhecimento que fica marcado indelevelmente na memória de todos nós e vai ficar na do Pessutti com certeza, porque é ímpar. Ser cidadão honorário de uma capital é importante e é bonito. Ser cidadão honorário da cidade Sorriso, da capital do Paraná, é um prêmio de Fórmula 1. Orlando Pessutti é uma pessoa fora do comum. Ele é um cara querido por todo mundo, ele sempre teve o carinho e a admiração de todos que o cercavam. Você veja hoje o prestígio que ele teve aqui na Câmara Municipal de Curitiba, a quantidade de pessoas que vieram abraçá-lo nesse momento importante. Algumas curiosidades, né? Foi o homenageado com o título de cidadão honorário que mais tempo levou para receber o título de cidadão honorário de Curitiba, por uma série de fatores, mas muito merecido. Foi emocionante, fiquei emocionado com o discurso dele, falando da esposa, da Regina, que está doente hoje e a gente ora para que ela melhore, né? Mas o Pessutão é nosso amigo e eu fiz questão de vir aqui hoje dar um abraço nele. Acho que Curitiba ganha o Orlando Pessutti como cidadão e o Orlando Pessutti passa a fazer parte também da história de Curitiba, como já faz parte da história do Paraná, como ex-governador, como ex-deputado e como ele diz, né? Mesmo sem mandato, ele está aí trabalhando pelo Paraná. Um título merecido. Parabéns ao ex-governador Orlando Pessutti. Na realidade é um presente para Curitiba ele ser cidadão honorário. E o Pessutão, amigo de todos, amigo do Paraná, amigo de Curitiba, eu posso exemplificar num prêmio que ele recebeu de alguém que é famoso mundialmente. Ele recebeu uma faixa de campeão diretamente das mãos do Djalma Santos, num evento em que nós reunimos esportistas, e pela trajetória do Pessutti à época, pela simplicidade dele, o Djalma Santos, que trajava a faixa de campeão de 1970 do Atlético, o único título de campeão que ele tinha por aqui, ele tirou e deu ao Pessutti dizendo que ele representava bem o povo brasileiro e o povo paranaense. Eu acho que aí diz tudo quem é Orlando Pessutti. Eu acho que foi um título merecido do Pessutti. O Pessutti é a mesma pessoa desde que eu conheci. Eu conheci o Pessutti em 82. Quando nós assumimos a Assembleia em 83, ele tinha 29 anos. E era essa pessoa descontraída que continua ao fazer 70 anos. Então, ele prestou muito serviço ao Paraná. Eu acho que a Câmara prestou uma homenagem que precisava o Pessutti ter, de tanto que ele se dedicou em toda a sua vida pública às causas paranistas, às causas de Curitiba, às causas da nossa população. É isso. Bom, finalmente curitibano agora com o título de cidadania. Eu como filho não poderia estar mais feliz e orgulhoso. É um pai que nos dá os melhores ensinamentos. Eu que tive o privilégio de nascer em plena campanha eleitoral e conviver com ele esses 40 anos de vida que eu tenho, muito mais próximo agora, né, depois que ele vira governador, enfim, porque como deputado a rotina é sempre muito corrida, né? Então nós não o tínhamos muito presente em casa nesse período de assembleia, mas depois, já com uma certa idade, entendendo bastante de política, nós nos aproximamos muito e os ensinamentos são diários. É um orgulho danado ver todo esse carinho que vocês estão vendo aí, as pessoas com ele, né, esse amor que as pessoas têm por ele, certamente fazem com que
ele tem essa saúde, essa vitalidade e essa alegria de servir ao povo, de estar sempre rodeado dos amigos e nunca deixando de lado a família. É como ele disse no seu discurso, o grande propósito disso tudo é o amor. Amor pela família, amor pelos paranaenses e amor aos curitibanos, por que não agora como cidadão curitibano. É uma honra muito grande o pai receber na data de hoje, na véspera do seu aniversário de 70 anos, esse título que já é lei na cidade de Curitiba há quase 20 anos. E foi uma obra do destino que ele pudesse receber nesse momento, afinal, desde que a lei foi aprovada, muita coisa aconteceu na vida dele, nas nossas vidas, isso é uma grande conquista. Depois de ter se tornado lei a cidadania honorária dele aqui na cidade de Curitiba, ele ainda se tornou vice-governador mais uma vez, foi eleito para o Tribunal de Contas, abdicou do Tribunal de Contas para ser governador do estado do Paraná por apenas 9 meses, mas concluiu com maestria esse período, foi conselheiro do BNDES, conselheiro da Itaipu Binacional. Eu me elegi vereador e hoje ele, na véspera dos seus 70 anos, recebe então esse título de cidadania honorária, o que engrandece ainda mais a história. Afinal, há 52 anos ele vinha para a cidade de Curitiba e hoje a cidade de Curitiba reconhece, tendo ele um filho vereador já há 10 anos, no terceiro mandato, reconhece ele como um cidadão honorário, ele que muito fez por essa cidade, por esse estado e pelo Brasil. Era isso e é uma honra muito grande, mais uma vez. Muito obrigado. Justo e merecido por todos os títulos, pela trajetória pessoal, familiar. E eu costumo dizer que algumas pessoas, ao aceitarem receber o título de cidadão honorário, no caso, cidadão honorário de Curitiba, mais do que uma homenagem, na verdade, elas estão prestando uma homenagem à cidade de Curitiba. Veja só como é a vida. E o poeta já dizia, a vida caminha teimosamente para frente. Este título foi entregue, a lei é de 2004, e num piscar de olhos, quase 2 décadas depois, é entregue justa e merecidamente ao ex-deputado, ex-presidente da Assembleia Legislativa, ex-vice-governador e ex-governador do estado do Paraná, Orlando Pessutti, a cidadania honorária da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Para mim, uma honra e satisfação, porque a amizade nossa é muito antiga, a amizade do Orlando e da Regina, com meus pais, Oda e Riade, com o falecido casal Magali e Elias Abrão. É toda uma história de vida, uma história dentro do MDB, do PMDB. Então, estou muito feliz de ter sido o autor desta lei que homenageia em boa hora a família de Orlando Pessutti, seus filhos, a sua esposa Regina, com a cidadania honorária de Curitiba. A origem da palavra política é polis. Polis é relacionamento urbano, relacionamento cidadão. A política é eminentemente cidadã. Quando nós recebemos de uma Câmara Municipal a maior honraria, é porque a cidade está a homenagear a quem merece pelo devido mérito. Então, portanto, a alegria de ter sido o autor e poder estar celebrando esta entrega neste dia 7 de março de 2023, quase 20 anos depois, o título de cidadão honorário de Curitiba ao homem público Orlando Pessutti, que recebe aos 70 anos a sua certidão de nascimento como cidadão curitibano. Ser cidadão honorário de uma cidade é ser reconhecido por ela como alguém que muito se empenhou, muito trabalhou e muito fez por esta cidade. Eu, ao longo dos meus 70 anos de vida, dos quais em pelo menos 62 anos eu já trabalho, e nos quais eu posso contar pelo menos 45 anos de vida pública, eu me dediquei a promover o bem, a promover o desenvolvimento econômico e social, a promover o bem-estar das famílias, a promover a fé cristã para que os laços da família se fortalecessem. E ao
chegar a esta condição de cidadão honorário de Curitiba, eu chego num momento especial da minha vida, num momento especial em que construí com a minha esposa Regina Fischer Pessutti, ao lado dos meus filhos, o Moisés, o Felipe e o Bruno, das minhas noras, das minhas netas e dos meus netos. Um trabalho que construí junto com o povo do Paraná, que é um povo amigo e parceiro de Orlando Pessutti. E esta cidadania honorária de Curitiba, sem sombra de dúvida, é fruto de todo esse trabalho parceiro, desse trabalho harmonioso, desse trabalho de respeito e promoção da dignidade humana que nós fizemos por esta cidade. Por isso eu agradeço ao vereador Paulo Salamuni, que propôs o título ainda lá em 2004. Agradeço ao meu filho Bruno Pessutti, que hoje dá sequência ao nosso trabalho como vereador. Ele, aqui na Câmara de Curitiba, dá sequência ao trabalho que fiz como deputado estadual, vice-governador e governador do Paraná. Agradecer ao vereador Mauro Bobato, que propôs esta sessão solene, e agradecer a todos os vereadores na pessoa do meu amigo há 40 anos, Tito Zeglin, que presidiu essa sessão solene. É muito gratificante ser cidadão honorário do mais humilde dos municípios do Paraná, mas ser cidadão honorário da capital do meu estado, onde nasci, onde cresci, onde constituí a minha história de vida. Sem sombra de dúvida, ser cidadão honorário de Curitiba marca de forma muito forte a minha trajetória de vida pessoal, de vida familiar, de vida laboral, de trabalho e de vida de ação e participação na política do Paraná e do Brasil. Muito obrigado à Câmara de Vereadores, muito obrigado à municipalidade, ao prefeito Rafael Greca, ao vice-prefeito Eduardo Pimentel e muito obrigado ao povo de Curitiba e do Paraná, que sempre acolheram no seu coração o Orlando Pessutti, que agora é cidadão honorário, filho da nossa Curitiba.